Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui um ex-aluno muito especial, o Ramon Campos, formado em publicidade pela UFC em 2015, é palestrante, professor de mídias sociais. O Ramon tem uma história lindíssima que vai já compartilhar com todos nós, com todos vocês. E eu tenho aqui, hoje vai ser uma experiências inspiradoras diferentes, porque eu vou compartilhar o palco de entrevista com dois queridos amigos, o professor Hugo Acosta, professor doutor do Departamento de Administração da FEAC, UFC, e hoje o professor Hugo é coordenador do curso de Administração Noturno. Boa noite, professor, obrigada pela presença. Boa noite, professora. Eu que fico honrado com essa oportunidade aqui de conversar com vocês e uma grande expectativa de ouvir o Ramon, né? Depois de alguns anos fora da universidade, com tanta experiência aí no mercado, acredito que vai ser realmente uma noite memorável. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. E tenho o prazer também de agora compartilhar esse momento com o Norton Falcão. Norton é publicitário também, programador visual e mestre em design. E eu hoje, como coordenadora adjunta de comunicação e marketing da UFC, tenho o grande prazer e a grande honra de ter o Norton Falcão como meu parceiro, como coordenador adjunto. Norton, obrigada pela presença, querido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Boa noite para todos. É um prazer encontrar o Ramon. O Ramon a gente já se cruzou algumas vezes, né, Ramon? Aí, tanto na UFC como também em outros campos de trabalho. E eu acho que vai ser uma noite bem bacana. Legal, obrigada, Norton. Gente, e não é por acaso que eu convidei o Hugo e o Norton. É porque os dois foram professores do Ramon. E eu acho que não tem alegria maior para nós, professores, do que a possibilidade de reencontrar alunos com tanto sucesso profissional. Então, eu vou agora passar a palavra para o Ramon, para ele fazer uma apresentação dele, e já vou começando com a pergunta que sempre eu faço inicialmente para os nossos entrevistados no nosso canal Experiências Inspiradoras. Hoje, como eu disse, especialmente sendo divulgado, acontecendo nos nossos encontros universitários. E antes de passar a palavra ao Ramon, eu queria dizer uma coisa muito importante, porque tem uma razão para eu estar aqui conversando nesse momento com o Ramon. Primeiro, porque ele foi uma sugestão maravilhosa do querido Norton, né? Segundo, porque quando eu falei no Ramon, meus alunos todos ficaram celebrando. Professor, o Ramon é muito fera, ele é muito legal, ele fala de conteúdo. E aí, Ramon, antes de passar a palavra a você, eu quero dizer da importância da sua presença aqui. A gente sabe que vive um momento muito difícil mundialmente. A gente está celebrando, está nesse momento de encontros universitários, mas jamais poderíamos começar uma live como essa, que vai falar de mundo digital, sem falar do quanto é importante hoje compartilhar conhecimento. A pandemia, que nos colocou de forma surpresa diante de uma tragédia mundial, está nos forçando também a nos reinventar, né? Está forçando as empresas, está forçando os microempreendedores, os grandes empresários. E aí veio muito providencial essa conversa com você. Então, mais uma vez, obrigada pela presença e, por favor, se apresente e me diga
como foi sua vida na universidade. Aqui, ótimo. Então, muito prazer estar aqui falando com vocês, todo mundo que está acompanhando também, professor Hugo, professora Cláudia, que é uma simpatia em pessoa, e professor Norton, que foi um dos grandes responsáveis aí por virar a chave da minha cabecinha ali como um bom publicitário. Então, vou contar aqui no decorrer da conversa, mas já pegando esse gancho da vida na universidade, eu entrei primeiro eu fiz UES, eu fiz 1 ano de letras na UES, e depois eu migrei para a UFC. E quando eu migrei, eu não tinha muita expectativa sobre o curso de publicidade. Na verdade, eu conto nos meus treinamentos que eu era um zero à esquerda em qualquer coisa que envolvesse computador. Então, eu entrei muito perdido e eu vi aquelas aulas lá de Photoshop e tudo mais. Eu nem tinha computador ainda, quando eu entrei na publicidade. E aí eu fui aprendendo aos poucos. Mas nunca o pensamento de isso não é para mim passou pela minha cabeça. Se eu estou aqui, eu estou para aprender. Então, isso vai muito para todo mundo que entra na faculdade, na universidade, de ter esse pensamento. Eu estou lá para aprender, para experimentar. E foi nesse meio tempo que eu comecei a levar isso muito a sério. Eu participei da Rastro, que é a agência júnior, né, da publicidade. Participei da Liga também. Participei da COFAC. Fiz monitoria. Então, tudo que tinha na UFC, eu participava. E o primeiro semestre foi muito difícil para mim, essa adaptação de um ambiente que eu não entendia tanto, né, o lance da publicidade, do computador, que eu tinha uma certa aversão. É tanto que quando eu fui fazer o primeiro vestibular, o critério de escolha era que não tivesse nada envolvendo computador. Eu não gostava de computador. E aí eu prestei para Direito e Letras. E aí depois eu repensei e tudo mais, não, vou dar uma chance aqui, ver se isso é para mim. E aí foi só no segundo semestre, na disciplina do Norton, de Programação Visual, que aí ele realmente forçou todo mundo a estudar e aprender realmente ali o trabalho de publicidade, né, do publicitário, da programação visual. E assim, era quase um casamento, porque a gente tinha 3 disciplinas juntos. Era ética, programação visual e rádio, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí foi... Introdução à publicidade. Produção publicitária, isso. Então, assim, foi quase um casamento. E assim, ou o pessoal aprendia ou então desistia. Então, eu fui um dos que aprendeu e, assim, ali foi a virada de chave, realmente, da produção. E aí eu fui me descobrindo como realmente uma pessoa que gostava de produzir, gostava de criar. Então, é tanto que eu trago até hoje, um dos meus principais temas de conteúdo que eu trago lá no meu Instagram é criatividade. Então, a gente está num ambiente de publicidade, mas pouco se exercita criatividade. E a gente vê isso quando as pessoas saem da faculdade. Então, assim, eu estou produzindo alguma coisa, o meu trabalho, ele exige essa criatividade, mas eu não reflito, eu não estudo, eu penso que criatividade é dom, que é um presente de poucas pessoas que têm esse dom, mas a gente pode aprender isso. E eu ensino muito isso, e eu gosto muito de compartilhar esse conteúdo. Então, a minha trajetória na universidade foi uma trajetória de muita experimentação. Acho que o meu primeiro estágio foi como bolsista, né? Eu fui bolsista do STI, né? Fui lá com a Emília, fiquei 1 ano. Depois eu fui para trabalhar com o Norton. E aí foi uma experiência muito massa. Não tinha um volume grande de trabalho, mas eu aprendi muito e era quase que como uma extensão da faculdade. Então, eu saía da aula dele de manhã e à tarde eu estava trabalhando com ele. E aí depois eu fui trabalhar na Coelce, com endomarketing. Não curti muito, sim, porque eu me sentia um pouco preso ali nas ideias. E aí depois eu passei para um mercado de treinamentos. Então, fui trabalhar como designer no Quartel Digital, extinto Quartel Digital, fazendo a divulgação dos cursos. Então, a gente divulgava cursos da Marta Gabriel, do Conrado Adolfo, da Camila Porto. E depois a gente migrou para uma agência de lançamentos, fazendo aí o que a gente vê hoje muito, né? Os lançamentos de produtos, infoprodutos. Então, eu trabalho com isso desde 2015 já. 2014, 2015. Já participei de vários lançamentos. Paulo Vieira, Augusto Cury, Kiko Loureiro. Tem um pouquinho aí do meu trabalho nesses lançamentos. E aí, hoje eu trabalho de forma sozinho, né? Trabalho sozinho com a minha empresa. Eu tenho um sócio na parte dos treinamentos presenciais, que era o meu principal business em 2019 para 2020. Já viajei para mais de 25 cidades aí, palestrando e dando treinamentos.
Veio a pandemia, tive que cortar tudo isso. E aí você imagina aquele baque, né? A gente, acho que nessa data do ano passado, dia 11 de março, eu estava em Caruaru. Foi o último evento com muita gente que realmente teve antes da pandemia. E alguns palestrantes já não foram. Tipo, no dia, lá, tinha uma palestrante que ela estava no aeroporto e ela decidiu não ir. E aí já gerou aquela tensão. Vamos ou não fazer o evento? E aí, toda aquela nossa desinformação, não, vamos fazer, basta o álcool em gel, nem máscara a gente estava ainda, o evento foi para, sei lá, 200 pessoas. Correu tudo bem, ninguém tipo, teve caso lá, mas o grande medo era a gente que era de fora, tinha palestrante de São Paulo, ir lá e, tipo, meio que acabar transmitindo para alguém. E aí a gente voltou e tive uma conversa muito franca com o meu sócio, e aí, cara, como é que a gente vai fazer agora? A gente está sem previsão de fazer nada. Eu falei, não, acho que em julho a gente tá tudo certo, já tem voltado tudo. Eu estava tipo, confirmado para várias palestras também, ia palestrar num evento em São Paulo de marketing de influência para 6 mil pessoas e tudo mais, então ia ser Então foi tudo cancelado. E a gente estava numa expectativa que em julho de 2020 já tivesse tudo pronto, só que chegou abril e eu vi que, pô, não vai acontecer, só tá piorando. E aí foi que eu fiz a migração para o online. Peguei o treinamento que eu já tinha no presencial, fiz alguns testes, dei aula para algumas turmas. Eu já tinha uma base muito grande, já tinha dado treinamento para mais de 1.200 alunos. E no online, rapidamente, eu consegui bater essa mesma meta, sem sair de casa, né? Toda a segurança, entregando um conteúdo tão bom quanto, uma experiência também melhor, porque a gente sabe que o presencial e o online, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Claro que o presencial é bacana e tudo mais, tem aquela troca, mas o online eu tenho uma possibilidade de parar, rever esse conteúdo, deixar uma pergunta, ter as comunidades. Então, eu montei tudo isso de forma muito rápida, e aí eu agradeço a minha experiência que eu tive como agência de lançamentos, consegui operacionalizar um treinamento, um curso e um lançamento em 9 dias. Então, assim, foi algo bem rápido e teve uma adesão muito grande do público, né? Eu tenho hoje mais de 140 mil seguidores no Instagram. Mas isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde a faculdade, criando projetos e tudo mais. E foi crescendo, né? E na pandemia, né? Todo mundo online, todo mundo em casa, esse crescimento foi acelerado. Então, só do início da pandemia para cá, eu acho que eu cresci em torno de 60, 55 mil seguidores. Então, é muita coisa. Muita gente querendo aprender sobre criar conteúdo, sobre como pegar o seu negócio, que às vezes é físico, que não tem essa saída para o online, e querer aprender a, pelo menos, se comunicar no digital, no Instagram, nas mídias sociais de forma geral. Muito bacana essa sua história. E por falar em muita gente querendo aprender, né? Porque nosso público aqui é diversificado. A gente tem aí alunos, a gente tem professores, e que todos nós estamos sendo desafiados ao digital, né? E aí eu sei que você trouxe uma pequena apresentação aí sobre algumas dicas, e aí, antes de passar a palavra aos professores, se você quiser fazer sua apresentação, e aí depois a gente, então, vai fazer as perguntas, inclusive interagindo com o pessoal que está chegando aí. Tá, vamos lá. Ela já está aqui compartilhada, eu acho que é só o administrador soltar aqui na tela. Opa, acho que foi. Pode colocar a tela cheia e me diminuir. Isso aí, pronto. Eu vou aumentar aqui. Então, assim, eu trouxe uma apresentação rápida mesmo, mas para contextualizar. Tá? Quem quiser saber mais desse conteúdo que eu sempre trago, é só seguir lá no Instagram, @RamonCampos. E vamos lá. 6 lições que eu aprendi sobre criação de conteúdo. Né? Eu crio conteúdo desde 2014. Já tive outros projetos no Instagram, no Facebook. E hoje o meu principal terreno é no Instagram. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é da sua responsabilidade. Você é extremamente responsável pelo discurso que cria ou replica. Isso está cada vez mais sério. Então, assim, não é porque o Instagram é meu, o perfil é meu, que eu posso falar qualquer coisa. Tudo que você fala reverbera na ação de alguém. E a gente vê isso muito claramente na influência
que a gente tem aqui em certos atos da pandemia, tanto para o lado positivo ou negativo. Tudo que você faz, pessoas se espelham em você. Então, a responsabilidade dessa influência é uma coisa muito séria. Então, eu estou sempre trazendo essa ideia de como eu posso influenciar as pessoas a entrar nesse mundo da criação de conteúdo. E um dos conteúdos que eu fiz que teve muito essa pegada foi esse daqui. Entre aspas, agora todo mundo virou criador de conteúdo. Pegando essa questão de todo mundo migrando para o Instagram e querendo ter alguma renda, ter algum projeto. E aí eu falo, desculpe se você acha que isso é uma crítica. Não, não é. Na verdade, é um incentivo. Que bom que as pessoas estão entendendo que essa é uma habilidade que pode melhorar o negócio delas e que bom que o número de pessoas que ajudam está superando os que criticam. Então, eu trago sempre essa visão, essa influência, esse incentivo lá nesse espaço. Tem um outro aqui também que eu reflito um pouco sobre o número de seguidores. Muita gente acha que fala assim, não, eu só tenho 1.000 seguidores, então eu não consigo vender, eu não consigo engajar as pessoas. Não, hoje tem muita gente com 1.000, 2.000 seguidores que está conseguindo vender, está conseguindo impactar vidas, está conseguindo ajudar as pessoas. Então, eu falo assim, não adianta querer ter 100 mil seguidores se você não se dedica aos seus 1.000. Então, você que está começando, você que tem 1.500 seguidores, que tem sua lojinha aí, uma doceria, o que seja, olhe bem para os seus seguidores. São pessoas que estão ali. Olha só, tem 1.000 seguidores. Imagina 1.000 pessoas dentro de uma sala. Então, se você não consegue dar atenção a essas 1.000 pessoas, quando você tiver 10, 50, 100 mil, a coisa não muda, tá? Então, comece desde cedo. Outra coisa, cocriação. O teu conteúdo, ele precisa ser criado para a audiência e com a audiência, tá? Não é uma coisa que eu vou falar só de mim. As pessoas não querem saber só de mim. Elas querem conversar. Então, o meu espaço, a minha mídia, ela também é um espaço de conversa. Então, eu posso criar conteúdos que eu jogo para a minha audiência e depois eu devolvo para elas. Nesse conteúdo aqui, eu mostro as principais polêmicas do Instagram que as pessoas falam que derrubam o alcance. Então, eu vou falar o que eu penso da minha cabeça? Não, eu faço uma pesquisa. Então, esse conteúdo aqui, que está completo lá no meu Instagram, eu mostro as coisas que mais as pessoas acham que são polêmicas do Instagram. Mas eu fiz uma pesquisa nos stories com a minha audiência. E essa pesquisa foi respondida por mais de 5.000 pessoas. Então, por que tirar algo da minha cabeça se eu posso testar o comportamento da minha audiência? Esse outro aqui, ajude quem está começando, deixe uma dica nos comentários. Eu sempre me preocupo com quem chega, tá? E também com quem fica. Mas quem chega está procurando uma oportunidade. Muitas vezes eu recebo perguntas do tipo, o que é um criador de conteúdo? O que um social media faz? Como que eu ganho dinheiro com isso? Então, estou sempre me preocupando, sempre trazendo conteúdos que são iniciantes, mas que às vezes são muito importantes para quem está ali nesse começo de caminhada. Eu também tenho um grupo que se chama Escola Social Media. Aqui é a base da cocriação. Esse grupo está com mais de 35.000 pessoas hoje, tá? Então, as pessoas vão lá, deixam suas dúvidas. Então, eu gosto muito de criar esses espaços de conversa. E o grupo no Facebook, né? O Facebook está sendo meio deixado de lado. Grupos no Facebook ainda são uma ótima forma de trocar essa ideia, trocar essas experiências. Outra coisa importante para quem cria conteúdo é se mostrar frágil. Errar faz parte da jornada do criador de conteúdo. E por que errar e crescer com seus erros é importante? Não é só porque as pessoas falam que você tem que aprender com seus erros. Não é por isso. É porque muitas vezes a forma como você superou esse seu erro, uma empresa que quebrou, algo que não deu certo, pode ser o guia de sobrevivência para alguém que está começando. Então, a minha experiência serve de guia para alguém que vai querer traçar esse mesmo caminho. E aqui eu trago um conteúdo bem de relato mesmo, do começo da pandemia. Eu estava criando muito conteúdo, eu estava fazendo live com pessoas de fora, fiz live com pessoas da Argentina, de Portugal, dos Estados Unidos, para mostrar para o pessoal daqui do Brasil que a situação era séria, como que estava lá, porque a gente sabe que começou primeiro na Europa, depois veio para cá, então a gente teve tempo para se preparar e pecou nisso. Então eu quis trazer essa audiência também. E eu mostrei um dia que eu fiquei meio que travado, criei tanto conteúdo que eu travei. Então, se aconteceu comigo, pode ter acontecido com várias outras pessoas.
Então, eu consegui sentir isso, e nos comentários dessa publicação, eu tive bastante feedback de pessoas falando, poxa, eu também fiquei travado. E tá tudo bem travar, ninguém é máquina. Então, mostrar essa fragilidade, mostrar essa parte que você se preocupa com o outro é importante também. E outra coisa super importante é você ter um olhar de conexão, tá? O conteúdo, ele é feito diariamente. E nada melhor de você ter como inspiração como o cotidiano. Usar o cotidiano para isso. Você vai enxergar algo diferente naquilo que todos veem igual, certo? Como, por exemplo, eu trago vários conteúdos tendo essa premissa, que é o que eu chamo de uma criatividade mais cotidiana, mais corriqueira. 3 formas simples para produzir conteúdos mais criativos. E nesse conteúdo aqui, eu mostro exatamente como você pode observar, como você pode capturar, como você pode ser curioso, transformar um filme que você viu em um conteúdo, uma conversa, uma viagem. Então, a criatividade nada mais é do que uma observação e você trazer um olhar diferente. E relacionado a isso, a gente tem hoje no Instagram uma ferramenta que ela meio que é uma cópia, né, entre aspas, do TikTok, que é uma rede social que cresceu muito no último ano e principalmente aí por conta da pandemia. A galera em casa e tendo esse tempo de produção. E aí é um formato que eu adaptei e que eu gosto muito de produzir, que são ali os vídeos curtos, os Reels. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, não sei se vai rodar o áudio, espero que sim. Então aqui, por exemplo, a observação, coisas que o cliente fala que irritam o social media. Então, assim, é simples, é você olhar o que está acontecendo comigo no dia a dia e eu transformo em um conteúdo. Tem esse outro aqui, quando o briefing do cliente, né, vai por áudio. Então, uma situação, pura observação. Oi, amigo, como é que você tá? Menino, tô numa correria aqui, então acho que vou mandar esse áudio que fica mais fácil do que eu escrever. Então eu vou te mandar esse áudio aqui, mas é coisa rápida. Eu queria te fazer uma pergunta. Só um minutinho que eu vou entrar no elevador aqui, só um instantinho. Oi, tá me ouvindo? Acho que tá funcionando aí. Então, o que eu queria... Esqueci. Então é uma situação engraçada, mas que gera muita identificação. Outra coisa importante é você não esperar estar pronto para começar. Comece de agora, do jeito que você consegue fazer, da forma como você pode fazer. Depois você vai melhorando. E eu trago aqui um exemplo. Esse da esquerda aqui, né? Foi um dos meus primeiros trabalhos lá na faculdade. Então, péssimo, horrível. Na disciplina do Riverson, de informática e comunicação. Não sabia nem o que eu estava fazendo ali. E aí tem a evolução, né? Então, com a prática, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando. E por último, constância, tá? Nunca pare. O seu trabalho pode estar inspirando outras pessoas. E às vezes a gente está desanimado, acha que não está conseguindo contribuir, não está conseguindo produzir algo legal, mas sempre tem alguém se inspirando na gente, né? Consumindo aquele conteúdo, aplicando, conseguindo evoluir, melhorar, porque a gente está criando, porque a gente está produzindo. Então aqui eu trago alguns depoimentos, né, que eu sempre recebo, né, de pessoas que, só pelo meu conteúdo gratuito, eu não estou falando aqui do treinamento, dos cursos que eu realmente vendo, que é um conteúdo gratuito, tá? Então, assim, da galera me agradecendo por ter se inspirado, que está começando em social media e que as dicas foram bem-vindas, pessoal que está montando a agência e que as ideias, o conteúdo que eu trouxe foram cruciais para esse começo, de como eu tenho ajudado, que eu sirvo de inspiração e também que o pessoal está aprendendo muito, né? Tendo essa visão da criação de conteúdo e criando mais confiança para poder compartilhar também o seu conteúdo. Beleza? Rapidinho só, 6 dicas para vocês, né? Agradeço e vou voltar agora aqui para as perguntas. Que maravilha! 6 dicas preciosas. Cada uma delas aqui dá uma monografia. Que beleza! Bom, agora eu vou passar, então, a palavra aos queridos professores. Professor Hugo, se você quiser começar, fica à vontade. Obrigado. Ramon,
Muito obrigado pela aula, cara. Muito boa essa aula. A tua experiência, eu acho que, antes de colocar minha pergunta, queria dizer que você é um exemplo desse novo profissional que o mercado demanda, né? Esse lifelong learning attitude. Você estar sempre preocupado em aprender e beber de diversas fontes, né? E ser esse exemplo de procurar o teu caminho, muito bacana ouvir isso, né? E hoje é um colega, né? Isso é ótimo, ter você como colega também. Eu tinha duas coisas aí para ver, né? Pensando entre a teoria de marketing analógico, né, tradicional, que a gente tem essa questão do foco no cliente, que você resgata muito bem, né, na tua geração de conteúdo, e a questão da resiliência, né, de se adaptar a cada momento. Eu fico imaginando nas mídias digitais a velocidade, uma característica desse ambiente. Aí eu te pergunto, considerando essa velocidade que é demandada, né, como que você faz para atender e manter a coerência da comunicação dos teus clientes, gerando conteúdo de forma rápida, assim? Qual é o teu processo para gerar conteúdo coerente com o resto da comunicação dos teus clientes? Tá, essa questão da velocidade na rede social é algo surreal. Então, assim, algo que você está pensando em produzir hoje, vou pensar em produzir um treinamento hoje sobre tal coisa no Instagram. Semana que vem ele atualiza, mudou tudo. Então, assim, é realmente algo que é bom, porque as coisas estão evoluindo, né? A gente tem novas ferramentas. Se a gente pensar, por exemplo, na ferramenta do Instagram há 3 anos atrás, a gente não tinha metade das possibilidades que a gente tem hoje. E aí muita gente reclama, o Instagram não entrega, né? Só quer o meu dinheiro, tenho que patrocinar. Mas, pô, tem ali um espaço que você, se você entender como que funciona o jogo, você consegue sim gerar um faturamento, gerar uma autoridade, gerar uma visibilidade de forma gratuita no Instagram, entendeu? Então, assim, você tem que estar sempre testando. A palavra é essa, teste. Se apareceu algo novo, testa. E aí você já vai experimentar aí no cliente. Hoje eu não atendo mais pessoas, né, de forma operacional, não tenho mais esse tempo. Eu atendo nos treinamentos com consultorias e mentorias. Então, assim, alguém tem um problema, eu, por exemplo, tenho uma aluna minha que ela é maquiadora profissional, ela já viajou o mundo todo maquiando grandes celebridades. E ela estava muito travada na produção de conteúdo dela. Então, ela teve ali um momento comigo de conversa, eu faço a análise de todo o conteúdo dela, da rotina de produção de conteúdo dela, porque também é muito importante, porque eu não posso chegar para qualquer pessoa e falar, você tem que postar 5 vezes ao dia, ficar o dia todo nos stories dando dica, porque a rotina dessa pessoa não permite. As pessoas fazem outras coisas também no dia. Então, eu tenho que entender a rotina dessa pessoa e entender como que eu posso facilitar a produção de conteúdo. E hoje as ferramentas, os aplicativos ajudam muito nisso. Então, é o que eu falo, é desenvolver a mentalidade da produção de conteúdo. É você facilitar. É você nem precisar de um computador para produzir alguma arte. Então, o próprio Instagram, as ferramentas estão ali para você usar. Então, elas foram feitas para pessoas que não têm as habilidades que a gente tem, como publicitário, marqueteiro ou designer, conseguirem se comunicar. Então, se você consegue passar essa mentalidade, que você consegue usar essa velocidade da mudança, mas também usar uma velocidade de comunicação, eu consigo empoderar essas pessoas para também passarem a mensagem. Porque da mesma forma como as coisas mudam rápido, os resultados também podem vir rápido. Então, é sempre passar essa mentalidade que a pessoa pode fazer. E aí eu tenho que só quebrar essas crenças que, eu não consigo, eu tenho medo de aparecer, eu vou falar errado, as pessoas vão me julgar. Isso é algo que acontece muito. Mas, infelizmente, assim, a gente só vai deixar isso de lado quando começar a aparecer, quando começar a falar, quando começar a deixar de ligar tanto para o julgamento e se preocupar mais com a mensagem que a gente tem a passar. Sei lá, seja que eu tenha um cenário legal, que eu não consiga falar bem ainda, e a gente vai evoluindo. É aquela coisa que eu falei. Use a sua jornada e pense nessa evolução. Hoje você está nesse ponto, mas daqui 2 anos, veja só como você evoluiu, né? Todo mundo tem que prestar atenção nessa evolução. Então, se eu olhar para os meus vídeos lá no 2015, 2014, eu falo, totalmente errado, tá? Pode melhorar isso, aquilo, outro. Mas foi a minha jornada, né, esse meu caminho que fez com que eu evoluísse.
se eu não tivesse traçado esse caminho, né, ter enfrentado ele, eu nunca teria evoluído. Ok, obrigado. Há a última pergunta. Não, o uso específico entre Reels, Stories e a postagem tradicional no Instagram, ou seja, eu uso para que cada uma dessas ferramentas? Tá, vamos lá. Se complementa como? Tá ótimo. O Instagram, ele é uma plataforma que você deve entender o conteúdo como um funil de conteúdo. O que é um funil de conteúdo? Eu tenho que entender que eu posso impactar as pessoas de forma menos profunda e mais profunda, certo? Então, eu tenho ali 5 espaços, que é feed, stories, live, IGTV e também os Reels, que é a principal novidade. Então, se eu vou tratar o feed, né, que é onde todo mundo está ali a todo momento e tudo mais, eu vou traçar um topo de funil, que são conteúdos que vão atrair mais pessoas. Por quê? Porque essa publicação ela pode ir também para o explorar, que é aquela lupinha onde as pessoas descobrem novos conteúdos. Então, é um conteúdo que eu vou ter um contato imediato. A pessoa vai ver, se interessar, às vezes vai me seguir, às vezes não. Os stories, eu vou trabalhar a retenção. Por que eu vou trabalhar a retenção? Porque só quem vê é quem me segue. Então, muito difícil o número de visualizações dos stories passarem o alcance ali do feed. Então, normalmente você vai ter 10 mil de alcance no feed, 800, 1000 nos stories. Então, eu vou trabalhar relacionamento. Eu vou mostrar o meu cotidiano, eu vou falar sobre bastidores. E aí eu tenho o IGTV. O IGTV é um conteúdo mais longo, né? Vídeos mais longos, mais de 1 minuto. Quando eu penso em vídeos mais longos, eu penso que eu estou exigindo da minha audiência mais atenção. Se eu exijo mais atenção, quer dizer que ela está mais interessada. Então, normalmente, eu vou ter um alcance menor do que o feed. Só que eu posso alcançar mais pessoas do que os stories, porque eu estou entregando um conteúdo aberto que também pode viralizar. Mas eu entendo que essa minha a exigência de uma atenção maior vai cair um pouco o alcance. E o GTV tem sido deixado de escanteio nos últimos meses, porque, enfim, as pessoas estão gostando muito de um outro formato, que é do Reels, né? Então, assim, vídeos rápidos, e esses vídeos rápidos, muito pela briguinha ali entre Facebook, Instagram e TikTok, o Mark tem colocado ali uma certa... Vou te incentivar, eu vou te entregar. Então, não é raro ver pessoas que têm vídeos que alcançaram 1, 2, 3 milhões, tá? Mas são vídeos muito curtos, que viralizam muito e que também têm a sua superficialidade. E aí você vai ter que pensar o quê? Que eu tenho que ter uma consistência daquilo que eu quero falar. Então, se eu falo sobre produção de conteúdo, eu não posso fazer um vídeo sobre produção de conteúdo e os outros de temas aleatórios. Porque aquele vídeo que viralizou e atraiu muita gente, ele precisa ser continuado. As pessoas precisam encontrar outros conteúdos que vão reter. E por último, eu tenho a live. A live que pode ir até 4 horas. Olha só, imagine alguém ficar 4 horas me assistindo. Isso quer dizer que a pessoa está muito interessada no meu conteúdo. Então, já vou ir para um fundo de funil. E numa live, por exemplo, eu posso fazer um pitch de vendas para vender algum produto. Então, eu posso trabalhar todo esse espectro do Instagram, desde o feed até a live, pensando nesses níveis de consciência. Alguém que me conheceu agora, ou alguém que acompanha meu conteúdo há muito tempo e que dedica 4 horas, não vou extrapolar 4 horas, mas pelo menos 1h30, 2 horas em uma live. Eu já fiz lives de 2 horas, que estão ali me assistindo e consumindo conteúdo e gostando, e que possivelmente virarão os meus clientes. Obrigado. Muito bacana. Uma aula. Que delícia, Ramon, lhe ouvir. Agora eu vou passar a palavra, então, ao professor Norton. Faça aí suas perguntas, já que você é o grande responsável, né, pela iniciação profissional do Ramon. Eu fui professor do Ramon em 2000, acho que foi 2009, 2010, né, Ramon? Por aí. 2010.2. Foi, 2010.2. Tá com um tempinho, né? Agora eu estou na universidade, mas não estou mais na docência, mas estou num local que eu gosto muito, né, como técnico, aí junto com a professora Cláudia, mas enfim, tudo é a universidade, a gente gosta bastante. Ramon, eu tenho 2 perguntas para ti. Uma delas é se você consegue relatar nessa sua trajetória, né, como está na moda, né, na sua jornada, como é que, qual foi o ponto que tu
pensou assim, não, eu tenho que ocupar esse espaço digital. Porque em 2010, ainda 2009, por aí, a formação era muito ainda por impresso, né? Quando a gente trabalhava na SNE, na prefeitura, não sei se tu lembra, mas a gente fazia basicamente só impresso, né? E um banner, de vez em quando no site. O banner, exato, mesmo formato, né? Aquela coisa bem, bem padronizada. Então, qual foi assim, o start que tu pensou, não, o espaço que eu preciso ocupar é esse digital, o que eu me identifico é esse. Então, se teve alguma coisa que fez essa motivação muito forte para tu pensar, não, eu tenho que vir para cá, é esse espaço aqui que eu tenho que ocupar. E a outra pergunta, né, que você pode responder em seguida, que também tem essa questão do online, do offline, de mídia offline e mídia online, é que para o impresso, as ferramentas são muito especializadas, né? Então, você tem ali no editorial, em design, você tem em tratamento de imagem, Photoshop, vetorial, Illustrator, né? Então, que ferramentas você usa? Porque você vê, a gente viu nessa apresentação que os layouts são muito bem feitos, né? Que tem uma preocupação do conteúdo como um todo, tanto visual como de texto. Então, que ferramenta você usa? Você também utiliza aplicativos? Você utiliza computação em nuvem? Como que é? Porque a rede social também pede uma velocidade para a produção de layout bem, bem maior do que o impresso, né? Então, fica essas duas questões. Legal. Vamos lá. A primeira é sobre essa virada para o digital. Eu lembro que teve um projeto que foi essencial na faculdade para mim, que foi a Rastro, né? A agência Júnior Rastro, que quando eu entrei foi bem no começo e a agência quase foi extinta, por falta de participação, por falta de incentivo e tudo mais. Nem tutor a gente tinha, para ter uma ideia. Então, a gente não tinha espaço. Hoje, eu acho que lá no ICA tem, né, um baita laboratório com computador. A gente nem tinha isso. E aí chegou um momento em que a gente tinha muita gente lá, só que ninguém se preocupava com a evolução do projeto. E aí eu lembro que ficou só eu e mais 3 amigas lá no projeto. E a gente falou assim, gente, ou a gente se dedica a isso aqui, porque a gente realmente gostava do projeto, ou então a gente larga e o projeto acaba e adeus. E a gente decidiu continuar. E aí foi no momento em que todo mundo tinha que fazer tudo. Então eu era diretor de criação, mas fazia produção, e aí eu comecei a mexer também no Facebook. E eu assumi o Facebook da Rastro. E aí eu já tinha uma experiência com outro projeto que eu tinha, que era o publicitário musical, que eu criei na disciplina, acho que de internet e comunicação do Rivers, alguma coisa assim, não vou lembrar o certo. Que eu criei porque eu tinha essa influência de outras páginas que eu queria participar, queria fazer parte da conversa. E aí eu criei esse projeto e na Rastro eu comecei a desenvolver isso, junto também com a vontade de palestrar. Porque eu desenvolvi um treinamento de criatividade na Rastro para levar o nome da Rastro para outros cursos. E eu fazia esse treinamento na administração, ciências sociais, enfim, falando sobre criatividade, falando sobre como eles poderiam pensar para o curso deles a forma criativa para qualquer profissão. Então, a gente foi levando o nome da Rastro, a gente conseguiu reerguer um pouco, e aí a gente conseguiu fazer uma nova seleção e o projeto reviveu. Mas a experimentação é muito importante. Não se limitar somente às disciplinas. A UFC está cheia de projetos. Então, você pode experimentar já na universidade. Você não precisa nem esperar, só vou colocar em prática isso que eu estou aprendendo quando eu for para o estágio. Então, não precisa. Então, eu lembro que eu tinha época que eu tinha estágio, participava da Rastro, era monitor, então tudo eu fazia. Então, eu gostava de estar ali na universidade. E essa experimentação do digital começou muito lá. E aí, principalmente, quando eu passei a trabalhar no quartel digital, que aí eu comecei a ter a noção, a visão e a fala de profissionais que estavam no mercado, como Marta Gabriel, Conrado Adolfo. E aquilo foi uma surpresa para mim. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, estava fazendo uma reunião lá e eu simplesmente fiquei calado, porque eu não sabia daquilo. Falei, cara, eu tenho que estudar muito, tenho que aprender muito. E aí, dentro do meio, né, o meio influencia a pessoa. Então, quando você começa a escutar muito sobre tal coisa, você vai se interessar, você vai atrás. Os meus projetos começaram a ter uma nova força, e aí tudo dentro disso. Mas eu devo muito a Rastro, né, por esse poder da experimentação.
Eu entrei como redator, aí fui para diretor de arte, mas eu acabava fazendo tudo, né? Eu gostava de produzir, gostava de participar. Então, desde a direção de arte até a produção, e pegando esse gancho das ferramentas, hoje você consegue produzir muito bem para o digital, sem precisar necessariamente de ferramentas profissionais como Photoshop, InDesign, mas eu ainda uso Photoshop porque eu mexo nele desde 2010, né? Então, a gente aprendeu a fazer isso. Então, eu poderia, hoje, uma ferramenta muito popularizada e comum é o Canva. Tem outras também, onde você já encontra ali templates prontos. Mas o fato só de você replicar não é algo legal. É importante que você saiba pelo menos os princípios, tá? Eu tenho um curso de criação de conteúdo que eu tenho uma aula lá só para falar dos princípios. Espaço, alinhamento, cor, fonte, para dar uma luz. Às vezes você pega um template ali, só troca uma fonte, tá legal, funciona? Funciona mais para o começo, tá? Então é sempre bom você pensar isso, que você pode fazer, ter essa ideia do Canva. O que é o Canva? Ele te dá templates. Então, a ferramenta não importa. Então, a mesma arte eu consigo comunicar no Photoshop, consigo comunicar no Canva, consigo fazer na própria ferramenta dos stories, com mais rapidez. Muitos dos meus conteúdos eu faço no próprio story, entendeu? Então, é você entender os princípios e aplicar na ferramenta que for. Mas você precisa ter essa mínima habilidade. Aí, se você não tiver, aí você vai para os templates, mas você vai perder um pouco de impacto. Então, eu acredito que essa velocidade da internet, ela pode ser beneficiada por esses aplicativos e tudo mais, porque nem sempre você pode parar para produzir no computador. Muita gente nem tem Photoshop, né? Aí vai de cada um. Mas o celular hoje é uma ferramenta poderosíssima para você poder produzir, poder se comunicar. Você pode, por exemplo, o que muita gente faz, vai no Twitter, escreve lá, printa e publica no Instagram. E tem contas que tem 1, 2, 10 milhões de seguidores usando apenas esse layout. Então é você entender a linguagem da internet. E aí a gente acaba deixando de lado um pouco esse tempo que a gente vai se debruçar para deixar uma arte muito bem alinhada, muito bem direcionada, pela velocidade que eu tenho que passar aquela mensagem. Então, coisas que tem que ser muito rápida, mas cada conteúdo tem o seu tom. Cada conteúdo eu posso comunicar de uma forma diferente. Se eu vou tratar a linguagem mais de humor com meme, eu não preciso ter um trabalho mais elaborado. Mas se eu vou fazer o lançamento de um treinamento, aí sim, eu preciso me preocupar com os detalhes. Então, você tem que entender todas essas nuances para poder comunicar bem e o teu público receber e perceber que você está tratando de forma profissional o seu negócio. Muito bacana. Aliás, você falou em empresa júnior, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa, Ami Milena, falando isso, participar de uma empresa júnior é uma experiência maravilhosa e está lhe agradecendo, ainda bem que vocês não desistiram, porque a Rastro vem crescendo e é uma empresa júnior muito boa. Você vê que você deixou, né? Muito bom, uma experiência muito boa mesmo. E demorei para sair, viu? Depois que passou o meu tempo lá de 2 anos, eu fiquei lá, fiquei inventando cargos lá para poder ficar como tutor dos meninos. Aí finalmente entreguei lá. Tá muito bem aí representado por uma galera que tá mandando muito bem mesmo. Estou sempre acompanhando. Bacana. O Joabson Nogueira pergunta aqui, me interesso muito pela área de marketing. Onde eu posso aprender mais sobre essa comunicação? No curso com o Ramon, Joabson. No meu Instagram já você consegue aprender muita coisa. Já tem muita coisa. Todo dia eu trago conteúdo novo lá. Nas lives também. Tem uma série que eu produzi desde o ano passado de entrevistados que se chama Live Creators. Está lá no meu IGTV. Então, trago grandes criadores de conteúdo falando sobre a rotina, a produção. E você pode assistir lá. Acho que dá quase 10 horas de conteúdo, de entrevistas, dicas. Já é um bom começo. E se você quiser se aprofundar mais ainda, tem um treinamento também sobre criação de conteúdo. Legal. Enquanto os professores vão selecionando aí mais perguntas, eu queria te fazer uma pergunta, Ramon, porque hoje de manhã
a gente assistiu uma palestra nos encontros universitários maravilhosa do professor Alexandro Gomes, da Federal de Pernambuco. E a palestra foi sobre empatia e o ensino superior, relações humanas face à apropriação digital. Então, ele fala muito dessa apropriação que nós, professores, estamos tendo, né, que ter, e de nos aproximar cada vez mais, vencendo essa dificuldade da não presencialidade e mais trazendo o aluno como protagonista. Mas tem uma fala dele que me deixou pensando o dia todo. E eu botei aspas, porque eu ouvi de novo na gravação para replicar aqui. Ele diz o seguinte: a literatura mostra que os traumas pós-guerra e pós-pandêmicos, quando passam, o comportamento humano volta a ser exatamente o mesmo. Ou seja, a pandemia não deixa marcas num futuro médio ou de longo prazo. Nós voltaremos a ser os mesmos seres humanos de antes da pandemia. Portanto, não existe esse negócio de novo normal, né? Isso me deixou muito reflexiva, quer dizer, por que eu fiquei pensando nisso? Se a gente pensar do ponto de vista do consumidor, e aí vem a minha pergunta, né? Do consumidor de uma maneira geral, ou do consumidor de conteúdo, você acha que, passado todo esse movimento de super, né, lives, e como você mesmo disse, você teve que adaptar todas as suas palestras presenciais para online, você acha que voltaremos? O que você acha dessa mudança? Ela veio para ficar ou voltaremos ao presencial? Tá, isso é uma coisa que eu penso muito, inclusive. Eu acho que ela não veio para ficar, ela veio para desenvolver uma área que talvez estava deixada de lado, entendeu? Mas, assim, se você pensar o quanto as pessoas querem voltar para o presencial, isso é algo... Tipo assim, grandes eventos de marketing, que tem um evento muito grande todo ano, final de ano, que é o RD Summit, que reúne entre 10 e 12 mil profissionais de marketing, todo mundo, né? Na verdade, é o maior evento da América Latina de marketing e vendas. Então, assim, todo mundo está querendo muito ir para esse evento. Então, assim, esse ano, será que vai acontecer no final do ano? Ou ele vai acontecer dentro daquela norma, daquele protocolo que a gente sabe que não é 100% seguro, né? Mas muita gente quer esses eventos presenciais. Então, assim, em plena pandemia, no pico, né? A gente está no pico de novo, eu recebo todo dia, quando que você vem aqui para Manaus, quando que você vem aqui para Belo Horizonte? Eu falei, pô, cara, as pessoas estão morrendo aí todos os dias, não posso ir, não vou sair daqui. Ah, mas eu queria muito treinamento presencial. As pessoas querem isso, mas pensando pelo lado desse desenvolvimento, foi algo que, às vezes, beneficiou muita gente. Porque, por exemplo, hoje, se a pandemia acabar hoje, todo mundo 100% imunizado, eu não voltaria aos treinamentos que eu fazia na intensidade que eu fazia. Eu iria reorganizar o meu negócio, porque eu meio que desbloqueei uma nova fonte de renda. Então, assim, a renda que eu tinha com presencial foi superada pelo digital. Então, eu posso reorganizar o meu negócio para viajar menos, porque era muito cansativo. Eu ficava, em média, 23 dias fora no mês e o resto em casa, viajando, às vezes 10 horas no aeroporto, esperando a conexão. E por eu ser de Fortaleza, às vezes eu ia dar treinamento em Chapecó. Então, é uma viagem tanto. Então, esse sacrifício todo que a gente tinha de estar viajando e tudo mais, eu posso repensar, ser mais estratégico. Começar do mesmo jeito que eu falei no Instagram, ter um funil também. Eu posso ter um funil de vendas. Eu posso fazer a base da minha audiência no online e para quem quer algo presencial, eu posso oferecer algo mais premium, algo mais VIP, né? Claro que com um valor mais caro. Então, eu posso reorganizar e não é um novo normal, é apenas um desenvolvimento, é uma adaptação. Porque as pessoas continuam as mesmas, os negócios, eles evoluíram. A questão do home office, a gente descobriu que pode trabalhar de casa, é algo que eu faço desde, 2018. E a gente tem empresas que são parceiras minhas que estão trabalhando home office e não pensam em voltar na forma presencial.
Olha a quantidade de gastos que eles vão economizar, né? De espaço, aluguel, contas e tudo mais. Então, fez a gente repensar. Mas essa mudança profunda, eu acho que realmente não acontece mesmo, não. Bacana. Professor Hugo, Norton, fiquem à vontade. Vocês querem ler alguma pergunta? Não, eu queria juntar aqui o Sávio Alves, que ele fala que com todo esse excesso de informação na internet, qual característica você considera como um diferencial do seu trabalho? E aí eu gostaria de agregar um pouco essa questão que me tocou no teu discurso inicial, que é esse foco no cliente, né? Então, assim, como que teu trabalho se diferencia, né? E como nesse ambiente tão dinâmico que você trabalha, manter foco no cliente de fato, criar conexão. Legal, isso é super importante, porque é uma dica que quem está começando, vou criar um projeto no Instagram, tem que saber disso. A gente fala muito em criação de conteúdo de valor, poste conteúdo de valor, né? Agregue na vida das pessoas. Mas a gente não entende que o valor do conteúdo de valor não está no conteúdo, ele está no criador. Então, o valor está em quem cria. Então, se você entende isso desde o começo, você vai conseguir dar a sua voz. Então, quando você começa a dar a sua opinião, mostrar os seus posicionamentos, como você pensa, imaginar situações futuras, a audiência se conecta. É muito diferente de eu simplesmente trazer dicas. 3 formas de criar um conteúdo, 3 formas de fazer artes e tudo mais. As pessoas não se conectam muito com isso. Mas se eu mostrar, por exemplo, o meu top 3 listas de aplicativos que eu nunca revelei para ninguém, eu estou mostrando algo meu. E as pessoas vão se conectar. Então, se eu sair desse espectro muito de dar dicas, de trazer conteúdo, de encher a internet de mais informação e começar a mostrar meu pensamento, quem eu sou, de onde eu vim, como foi minha jornada, o que me fez chegar até aqui, as pessoas se conectam mais. Eu estou falando sobre identidade. Colocar a minha identidade, colocar o que eu sou realmente no meu projeto. E eu vou trazer mais pessoalidade e pessoas se conectam com pessoas. Não se conectam com conteúdo. Se conectam com conteúdo quando esse conteúdo fala dela, mas que conversa com quem coloca ali na internet. Agora, só para complementar essa questão, mas você bebe dos teus seguidores também para afinar esse discurso, essa conexão? Ou seja, quando você tem o feedback dos teus seguidores, você acaba te servindo como matéria-prima para alimentar seu conteúdo? Com certeza. A audiência, ela é o primordial, porque assim, você cria para essas pessoas. Se você ignora totalmente a opinião delas, você não consegue ter um norte. Então, por exemplo, quando eu fui lançar o meu treinamento, já tinha um treinamento presencial, só que eu não tinha feito uma pesquisa, né, como a gente aprendeu lá na disciplina de pesquisa mercadológica, para entender por que eles fariam esse treinamento. E aí eu fiz a pesquisa quando eu fui fazer esse treinamento online. E eu tinha em mente que as pessoas queriam ganhar dinheiro como social media, como criador de conteúdo. E não era isso. A pesquisa não apontou isso. A pesquisa apontou que eles queriam reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu faço. O salário que eu ganho é importante? É. Mas o reconhecimento é mais importante para mim. Eu quero que as pessoas vejam o meu conteúdo na internet e falem, olha só que massa, receber depoimentos. Era isso que eles queriam. Então, eu tirei o foco do comercial do meu treinamento e trouxe para a criatividade. Porque eu acredito que a criatividade é um ponto de diferenciação. É aquele destaque. Então, eu foquei muito mais na criação de um conteúdo criativo, desenvolver essas ideias, do que trazer, por exemplo, como conseguir clientes, como fechar um contrato, isso, aquilo, outro. Isso aí tem outros cursos, eu posso lançar mais na frente. Mas a pesquisa que eu fiz no início de pandemia, onde as pessoas estavam ali um pouco chateadas, sendo demitidas, era o reconhecimento. Então, se você ignora essa opinião das pessoas, você está deixando de lado muito essa conversa. Eu consigo me conectar. Isso também aconteceu quando eu mudei o nome do projeto. Meu projeto antes se chamava Social Media Mais. E eu fiz uma migração bem gradual. Eu mudei o nome ali embaixo, depois troquei a foto, fiz pesquisa. Muita gente falou que não era para eu mudar. E aí eu tenho que tomar uma ação. E aí eu mudei. Muita gente gostou, alguns não gostaram também.
É normal que pessoas deixem de seguir por conta dessas mudanças, mas também você não pode deixar de ser quem você é, ponderando aí todas essas opiniões. Mas escutar a audiência é algo essencial. A gente, no Instagram, principalmente, trabalha com essas bolhas, essas redes. Então, a minha audiência é diferente da audiência do Norton, diferente da sua audiência, mas a gente se conecta, a gente traz discursos que vão se cruzar. Então, estou sempre escutando, sempre aplicando. As pessoas me dão muitas dicas de conteúdo, me marcam em muitas coisas. Ramon, esse conteúdo aqui é a tua cara, faz algo do tipo. Eu queria aprender sobre isso. As pessoas me pautam conteúdos. Então, se é problema para alguém, pode ser problema para muitas pessoas. Muitas vezes, uma dúvida que eu tiro ali no direct, né, nas mensagens do Instagram, eu levo para o feed, porque eu sei que se alguém teve aquele problema, talvez eu consiga resolver de mais pessoas. Então, essa co-criação, como eu falei no início, ela é muito importante, porque é algo muito fácil de ser feito, mas se você prestar atenção, se você conseguir transformar isso que acontece no seu dia para um conteúdo. E aí eu deixo de lado toda essa dificuldade de produzir conteúdo, eu estou sem ideias. Você não está sem ideias, você só está observando pouco o que a tua audiência pede. Obrigado. Bacana. Norton, por favor. Bacana. O Arthur Santana, Ramon, pergunta: sabemos que a humanização de um perfil no Instagram é essencial nos dias de hoje. Você sempre teve facilidade para falar e aparecer no seu perfil? Como que foi isso, Ramon? Tu sempre... Não, nunca tive. Adaptação, aí tu precisou... como que foi? Você pegou algum tipo de ajuda de um outro perfil para você ver como é que foi isso? Porque cara, a gente é bem desenrolado, né? Com relação a isso. Né? Não foi do dia para a noite. Eu tinha uma coisa que... Eu sempre gostei muito de eventos presenciais. E quando eu criei meu primeiro projeto, eu criei com a intenção de ser chamado para os eventos só para assistir. Quero aquela boa e velha cortesia dos eventos. E eu consegui isso. Só que depois disso, as pessoas começaram a me chamar para palestrar. E eu já comecei a me tremer todo. Não gosto de palco, não gosto de... Não era tão desenvolto assim. E eu fui me forçando a fazer isso. Foi o presencial que me deu segurança para trazer um conteúdo mais, digamos, aparecer mais no online. Porque todo o início do meu projeto, até 2018, mais ou menos, eu quase não aparecia. Não tinha vídeos meus no feed, eu não fazia ali tantos stories, mas é uma coisa gradual. E realmente o Arthur tem razão. A humanização é algo muito importante. É muito diferente de eu fazer ali uma arte, colocar nos stories, fazer uma pergunta e tudo mais, e eu aparecer e perguntar: e aí, como é que tá o teu dia? Já criou um conteúdo hoje? Hoje eu quero te trazer uma dica sobre isso que vai te ajudar na tua produção. Vamos planejar a semana? E aí eu vou e explico. Isso é muito diferente. Então, se eu tenho eu tenho que me forçar a fazer isso. Não é tipo assim, vou do dia para a noite aprender. E aí, nesse meio tempo, eu tive muita experiência com as palestras, eventos. Iniciei um curso de oratória agora no início da pandemia. Fiz 2 aulas e interrompi também. Eu ainda não me sinto tão seguro para aulas presenciais. Mas, assim, sempre buscando, trocando ideias, experimentando. O Instagram, se você for olhar, é quase que um treinamento. Então, você tem ali um botão que você aperta que você faz uma live. A live é a coisa mais maravilhosa que tem. E você tem a opção de não deixar gravado. Olha que maravilha. Então, assim, passou. Quem viu, viu. Agora, se for muito bom, se você viu que ficou legal, deixa gravado. Aí observa, nesse momento, eu iniciei um pouco atrapalhado, eu nem tinha colocado meu fone ainda, nem dei boa noite. Então, aquele início da live, os 30 primeiros segundos, são cruciais. Por quê? Porque vai para o feed na gravação. É o início da tua live. Então, você está passando ali no feed, aí você vê aquele vídeo lá que a pessoa não está falando nada, esperando a galera entrar. Então, o início da live é importante. Isso você aprende fazendo. Então, iniciou, apertou o botão de ao vivo, não precisa ninguém entrar, já começa. Olá, boa noite, meu nome é Ramon e hoje a gente está aqui para falar sobre tal coisa. Hoje eu recebo fulano e a gente vai falar sobre isso. Fiz a minha introdução. É como se eu estivesse gravando um vídeo. Por quê? Vai ficar gravado e vai para o feed. E aí, depois que o pessoal entrar, eu continuo a minha live, posso falar de novo o tema. Então, são coisas que você aprende fazendo, tá? Então, é importante ter esse treinamento e, aos poucos, você vai se tornando realmente
uma pessoa que tem uma segurança em trazer esse conteúdo e não ficar tão nervoso, né, quanto 3 ou 4 anos atrás. Bacana, Ramon. Obrigado. Bom, Ramon, professor Hugo Norton, queridos todos, alunos, alunas, professores, colegas, são exatamente 19h01. Eu sei que esse bate-papo aqui demoraria muito mais, mas nós firmamos o compromisso de encerrar com 1 hora. E, Ramon, eu gostaria, para fechar, que você, por favor, como eu também sempre peço nos vídeos do Experiências Inspiradoras, que conselho você dá para os alunos que ainda estão na faculdade, na busca, né, da sua identidade profissional? Que conselho você pode deixar para essa moçada que está aí, principalmente agora vivendo tão online? Legal. Como eu tenho um pé no empreendedorismo, eu sempre defendi a questão de você ter um projeto paralelo, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente está estudando, está trabalhando, tudo mais, mas às vezes você ter um projeto paralelo, pode ser um Instagram, pode ser, sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer, desenvolva isso, tá? Aquele projeto que você perde tempo ali fazendo alguma coisa, que às vezes você quer matar não quero fazer isso agora, aí você vai fazer tal coisa. Muitas vezes, esse projeto que você está perdendo tempo vai ser o projeto da sua vida, como foi o meu, né? Então, assim, às vezes eu chegava em casa à noite e ia fazer os meus posts, os meus conteúdos, atrasei 1 ano a minha monografia por conta disso, porque eu fazia os meus conteúdos e deixava a monografia de lado. Aí teve um momento que eu tive que fazer, aí eu peguei e fiz. Mas o meu projeto paralelo foi muito importante. Então, já pensou se eu tivesse deixado ele de lado? Então, eu aconselho muito você ter essa... É algo profissional, mas, assim, é algo que você vai se divertir fazendo também. E que no futuro você pode juntar as coisas e pode ser aí um projeto da sua vida. Então, pense aí, além da sala de aula, que projetos a universidade oferece, que eu sei que são muitos. As conversas, as monitorias, aprendi demais sendo monitor, fui monitor por 2 anos, do professor Gustavo, da professora Carol. Então, na disciplina de criação, redação, direção de arte também. Então, experimente, tá? Então, para mim, foi essencial ter essa experimentação. As atividades extra-sala, para mim, foram tão importantes ou mais do que as disciplinas em si. Porque você já está no processo de experimentação e você se descobre. Então, se eu não tivesse a experiência como monitor, por exemplo, talvez eu não tivesse o trato de trazer uma metodologia mais clara para os meus alunos hoje, fazer com que eles entendam que eu estou querendo passar um processo de crescimento na criação de conteúdo. Então, tudo isso vai agregar no futuro. Então, experimentem, né? Aprendam muito também com os professores na sala de aula, mas fora dela também, porque a universidade tem essa característica maravilhosa de oferecer conhecimento em todos os espaços. Então, aproveitem muito isso. Que lindo, Ramon, que lindo. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Professor Hugo, se você quiser dar uma palavra de tchau aí para o pessoal. Obrigado, Ramon. Desculpa estar aqui, meus alunos também estão aqui juntos, né, da turma. Tá? Obrigado, Ramon, e foi muito bom te reencontrar agora como colega, né, já no mercado. Desejo muito sucesso e continue crescendo, viu? A gente se encontra de novo um dia desse por aí. Obrigado. Amém. Obrigada. Norton? Obrigado, Ramon, por compartilhar aí esse conhecimento. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse seu movimento no Instagram, porque eu lembro você chegando lá para vaga de estágio com um portfólio bem tímido, né, ainda começando, e aí você vê agora o tempo passa e a evolução é bem visível, né? Parabéns aí pelas dicas, pelo trabalho, foi muito bacana. Obrigado. Obrigada. Eu agora quero agradecer professor Hugo, Norton e Ramon, você é maravilhoso. Eu estou louca para lhe conhecer um dia pessoalmente, sentar para tomar um café, já falei isso, né? Nós agora, nesse mundo virtual, temos a sensação tão próximo, né, das pessoas.
mas eu quero agradecer muito a sua presença e eu quero dizer que me encanta muito a forma como você lembra e cita o nome dos seus professores. Eu acho que isso não tem, sabe, gratidão maior, gratificação para nós que somos professores. Afinal, essa é a nossa responsabilidade, né? Colocar essas mentes brilhantes no mercado de trabalho para servir à sociedade. Então, muito obrigada, você é um presente para nós. Eu quero agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão pela oportunidade e parabenizar pelos encontros universitários que estão maravilhosos. Quero fazer uma homenagem especial à nossa turma da UFC Informa, que trabalhou arduamente para que as redes sociais estivessem inundadas de informação sobre os encontros universitários. Na palestra de abertura, chegamos a quase 900 pessoas ouvindo, isso para a gente foi um presente. Então, assim, obrigada, gente, todo o pessoal, os jornalistas, design, editores, fotógrafos, vai, Norton, mais, todo mundo, né? O Norton, os revisores, cada texto. Então, assim, a gente tem os fotógrafos, falei deles, que estão aqui assistindo também, tirando os melhores prints. E assim, gente, vocês são maravilhosos e sem vocês a gente não teria, né, essa divulgação maravilhosa, e vamos fazer o dever de casa, viu, Ramon? Nós estamos aí aprendendo a ser, né, provedores de conteúdo, porque a universidade está tendo que se reinventar na sua linguagem de comunicação. Então, mais uma vez, obrigada, sucesso, e eu vou terminar como eu sempre termino nas entrevistas do canal. Gente, se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal Experiências Inspiradoras e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada.